O corpo do ex-goleiro Valdir Pérez, que morreu vítima de infarto neste domingo, aos 66 anos de idade, será velado para a população, principalmente torcedores do São Paulo, nesta terça-feira, no cemitério Getsemane, no Morumbi. O sepultamento está marcado para quarta-feira, às 9 horas da manhã. Havia a expectativa de que Valdir fosse velado e sepultado em Garça, onde nasceu. Mas, por decisão dos filhos, o sepultamento, portanto, em São Paulo. A imprensa de todo o país, já neste domingo, noticiava a morte vítima de um infarto fulminante de Valdir Pérez, um dos maiores goleiros do futebol brasileiro. Valdir Pérez veio para Mojimirim, no interior de São Paulo, na companhia da irmã e da namorada, para uma festa de aniversário na casa de um amigo e sofreu um infarto no começo da tarde. Depois do almoço ele sentiu que estava com uma azia. Nós fomos até a farmácia e chegou ali, ele desmaiou ali na farmácia. Trouxemos para cá, mas não teve mais jeito. Os médicos ainda tentaram reanimá-lo por 20 minutos. Assim que souberam da morte, 2 filhos do ex-goleiro vieram de São Paulo. Revelado pela Ponte Preta, Valdir Pérez se destacou no São Paulo, onde jogou por 11 anos. Nesse período, foi a 3 Copas do Mundo. Valdir chegou a ser chamado de o rei dos pênaltis. A fama começou na decisão do Campeonato Brasileiro de 1977 contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Ele se impôs aos atacantes do Galo e garantiu o título para o São Paulo, clube que defendeu mais de 600 vezes. Em 81, numa excursão da seleção brasileira à Europa, pegou 2 cobranças seguidas do alemão Paul Breitner, que jamais havia errado um pênalti. Foi titular do técnico Tele Santana na Copa de 82. Ele ficou falando muito que se fosse outro goleiro, a seleção ganharia a Copa. E não é verdade. Como goleiro foi indiscutível, um dos melhores goleiros do futebol brasileiro de todos os tempos. Era um pouco mais velho do que a gente, tinha muitas coisas vividas dentro do futebol. Como goleiro não precisa nem falar, né? Eu acho que o Valdir foi um dos responsáveis exatamente da gente chegar à Copa do Mundo de 82 com muita moral. Toda a região lamentando em especial, mas é claro, todo o Brasil também. Um dos maiores jogadores de futebol, sem dúvida alguma, de todos os tempos. Valdir Pérez estava com 66 anos e jogou até o final da década de 80 profissionalmente. A pergunta é essa: como é que um ex-atleta tem um infarto fulminante? Não deu nem tempo para o socorro, como aconteceu. O nosso convidado, o médico cardiologista Paulo Moreira. Doutor Paulo, boa noite. Boa noite, Zé Henrique. Eu fico muito feliz por estar aqui e falar do Valdir Pérez. Durante o meu ciclo de vida, e eu vou me permitir 1 minuto falar um pouco de futebol, o meu ciclo de vida coincidiu exatamente com os anos em que o Brasil ganhou seus campeonatos mundiais todos. E eu acompanhei o primeiro, já com 14 anos, na Suécia. E depois acompanhei todos os campeonatos posteriores. E, sem dúvida, talvez um dos mais empolgantes, talvez o mais, foi a Copa da Espanha, em 82. Que o Valdir Pérez integrava, era titular da seleção brasileira. E a Copa de 82, o time brasileiro era talvez considerado, e por muitos é considerado até hoje, como o grande time, muitos consideram superior ao time de 1970, com Pelé, Tostão, Rivelino, Gerson. E o time, infelizmente, não foi campeão. Até, diga-se de passagem, no time do Brasil, a defesa perdeu muito da sua confiança e estabilidade emocional no jogo contra a Rússia. Principalmente o Valdir Pérez e o Luizinho, que era um back jovem e clássico, de alta categoria. O Júnior avançava demais, falava-se que ele ia tomar gol nas costas. E na partida contra a Itália, ele aparece tomando gol o Brasil e o Júnior voltando dezenas de metros lá atrás, adiantado. O Leandro também na direita não estava muito bem, de modo que ficava o Oscar como grande jogador da defesa. Na partida contra a Itália, que nós precisávamos apenas do empate, a Itália vinha mal,
brigando, jogador, imprensa, não se falava, jogadores, o time estava em crise e o Brasil vinha num apogeu, vinha com um jogo deslumbrante. E no jogo contra a Itália, nós precisávamos apenas do empate. E o Tele, uma das únicas vezes que a seleção brasileira teve o melhor técnico que nós podíamos colocar, que era o Tele, e que armou aquele time magnífico, mítico. O Tele colocou o Batista, numa partida que precisava do empate só, em vez de colocar o Batista, que era o nosso grande volante, era o Clodoaldo naquela época, para proteger uma defesa claudicante, botou o Toninho Cerezo, com as suas pernas frequentemente desequilibradas, para ajudar quem não precisava de ajuda, que era Zico, Sócrates, e o Zico, Sócrates e o Falcão, que já era um meio de campo esplendoroso. E o Toninho teve a infelicidade de passar para o segundo gol do Paulo Rossi. De modo que foi uma pena, uma fatalidade que nós não ganhássemos aquela Copa. Mas, de qualquer maneira, foi a melhor, talvez, seleção que nós tivemos. E, entre outras coisas, o Valdir Pérez era titular do melhor time brasileiro de todos os tempos. De modo que é melhor lembrar, em vez de lembrar que ela perdeu o campeonato, a gente lembrar que depois de um esplendoroso Brasil e Argentina, em que o Brasil ganhou de 3-1, um jornalista europeu, um dos mais categorizados, diz: pobre futebol europeu, nós nunca vamos conseguir, veja que ele estava enganado, mas nunca nós vamos conseguir dar um espetáculo como esse Brasil e Argentina, com a vibração da plateia, da torcida, com um jogo dessa qualidade, com vibração, nunca nós europeus vamos fazer. Quem hoje é alimentado de Barcelona, etc., pode se surpreender com esse comentário. Mas o Valdir, além disso, era um goleiro fantástico. O Valdir só jogou menos partidas pelo São Paulo do que o Rogério Ceni. 620 partidas no São Paulo. No total. Ele foi o goleiro que, em campeonato estadual, passou mais partidas sem tomar gol, foram 130 e poucas. Era um goleiro fantástico, o Valdir Pérez. E como um ex-atleta morre de infarto fulminante, doutor Paulo? Porque é ex-atleta e não atleta. Quando o atleta morre fulminantemente, é alguma doença congênita, alguma situação cardiológica congênita que ele não poderia jogar, praticar esporte. Quando ele morre como ex-atleta, vejam que nós estamos comentando uma Copa de 82. Em 82, a maior parte dos senhores que estão nos assistindo não tinha nascido. Então, ele é ex-atleta. Então, o esporte vale enquanto é praticado. Agora, eu não sei o que o Valdir fazia depois, se ele continuava a praticar esporte, se ele mantinha a sua forma física, de modo que já vai uma geração, desde que ele era atleta até agora. Eu não tenho informação de como foi a vida do Valdir. A segunda coisa é que, mesmo que ele tenha se mantido em boa forma, o exercício físico é fundamental, é muito importante, mas não é de maneira nenhuma o único fator. A doença coronariana, a doença angina, infarto, a morte súbita, ele teve uma morte súbita. Morte súbita é frequente como primeira manifestação da doença cardiológica. E é uma doença multifatorial. Importa a genética do indivíduo, importa a idade, importa o sexo, o masculino tem mais do que o feminino, importa a atividade física dos últimos anos, não só da juventude, importa o peso corporal e a presença de barriga, de abdômen, agora ou não, a presença de fumo, não fumo, bebida alcoólica, preocupação, nervoso, importa o nível de colesterol, importa o nível de triglicérides, importa o HDL colesterol, importa os níveis, os novos fatores do PCR, o estado inflamatório das artérias, importa a ferritina, novos fatores do nível de ferritina. Enfim, é multifatorial, é um aglomerado de fatores dos quais
o exercício físico é um dos principais. A presença de diabetes, a presença de hipertensão arterial, então eu desconheço esses dados do Valdir. E, enfim, há também os casos em que a gente não há um fator de risco aparente e, no entanto, o indivíduo sofre de doença coronária ou pode sofrer morte súbita. É a exceção que justifica a regra geral. Vamos matar um pouco de saudade de Valdir Pérez. Você já viu aí a foto quando Valdir Pérez iniciava sua carreira de futebol? Tá lá. Ainda garotão no Garça Futebol Clube. Ele ficou no Garça até 70. Em 70, a Ponte Preta o levou para Campinas e em 73, Valdir Pérez estreava como goleiro do São Paulo, onde ficou por quase 12 anos defendendo o tricolor paulista por 620 jogos oficiais. E Valdir Pérez, há pouco tempo, dava essa entrevista. Em Garça, mas mudei, voltei para Garça e a gente jogava na preliminar do Garça profissional, que disputava a terceira divisão, e eu fui assistir o jogo do Garça profissional, estava na arquibancada e o presidente João Bento veio correndo me procurar. Falou: você desce e se troca que você vai ficar no banco. Aí ele me disse assim: na segunda-feira você passa aqui para assinar um contrato. Eu assinei um contrato profissional, teve um jogo amistoso. E no meio da torcida tinha um observador da Ponte, seu Wilson Nery. Eu fui inscrito realmente como um jogador profissional da Ponte já em 1970, onde a Ponte foi vice-campeão paulista. Foi uma partida com o São Paulo no sábado à tarde em que a Ponte ganhou de 1-0 do São Paulo lá em Campinas. Eu joguei uma partida excepcional, isso fez com que o São Paulo se interessasse realmente na aquisição do meu passe. O São Paulo é uma equipe que dá condição de todo sentido para você desempenhar a sua função. Foi o degrau para mim ser convocado à seleção brasileira, quer dizer, aí eu fui para a Copa de 74, 78, 82. Eu joguei quase 760 partidas pelo São Paulo, sou o segundo jogador que jogou com a camisa do São Paulo Futebol Clube. O Rogério praticamente passou agora. Mas eu fico feliz pelo trabalho e pela recepção que eu tive no São Paulo. O pênalti, a responsabilidade é de quem vai bater. E se você tentar quebrar essa concentração de quem vai bater, você aumenta a tua porcentagem de defesa. Eu falava que o gol ia ficar menor, que eu ia crescer, que eu ia pegar, que não ia fazer gol. Já em 77... que foi o Campeonato Brasileiro, foi 0-0 prorrogação e foi para os pênaltis. Eu também trabalhei nesse sentido de provocar, de exigir, de tirar aquela concentração. E você vê que foi um negócio, todo mundo diz, mas os 3 pênaltis foram batidos para fora. E ali nós somos campeões brasileiros de 77. Como terceiro goleiro da Copa 74, 22 anos como goleiro numa seleção, é um negócio assim fora de série mesmo, porque é difícil. O Leão retornou e foi titular em 78, entrei na lista dos convocados e também participei da Copa do Mundo como terceiro goleiro, fiquei uns 2 jogos dentro no banco. E em 82, a partir daí eu assumi a posição de titular e fui até o final da Copa do Mundo, onde a gente perdeu para a Itália. Perdemos esse jogo de 3-2, um jogo que marcou. Foi uma tristeza muito grande no Brasil todo aí pela perda realmente daquilo, porque todo mundo acreditava, inclusive todos nós jogadores, que aquela seleção seria campeã do mundo. O Bright, né, é um jogador que bate, tecnicamente é um jogador habilidosíssimo, não tem chute forte, ele vai colocar a bola. Se você notar o posicionamento dele, como eu notei naquele momento, ele ia bater em determinado canto, como ele bateu, eu fui e peguei. E no segundo pênalti, esse cara vai mudar. Ele bateu no outro canto, eu saí para o outro canto também, acabei defendendo. Pela história que eu criei dentro do futebol, que eu procurava conversar com os jogadores e falar que eu ia pegar, que não iria fazer esse tipo de situação. Teve repórter brasileiro que veio falar para mim, perguntar para mim o que eu tinha falado com o alemão. Eu não falo alemão, viu?
Tá aí. Realmente dá saudades. Valdir Pérez, a família decidiu pelo velório e sepultamento no Getsemane, em São Paulo. O velório estará aberto desta terça-feira, das 9 da manhã às 9 da noite, para a população, e o sepultamento, quarta-feira, apenas reservado a familiares e amigos, às 9 da manhã. Daqui a pouco, um outro ex-goleiro do Palmeiras, da seleção, passa por cirurgia cardíaca. Marcos, aqui da região.